Questão aplicada pela banca VUNESP em que é cobrado do candidato conhecimento em relação ao uso da crase. E quando nós falamos de crase, nós precisamos aí entender que ela é uma junção de duas classes gramaticais. O que isso quer dizer? O a com sentido de para, que é uma preposição, que sai aí de um nome ou de um verbo. Para isso é muito importante entender o processo de regência verbal e nominal, e ele vai se juntar aí a um outro a, acompanhado de um nome, que vai ser o quê? Um artigo. Então, esse a, que vai ter sentido de para, que é uma preposição que vai se unir a um artigo acompanhado de um nome, os dois vão se conectar, vai ocorrer uma junção, uma fusão, resultando aí no uso da crase. Vamos verificar então melhor esse encontro entre esses termos no exercício aqui que foi aplicado pela banca VUNESP. Vamos ler aqui o enunciado da questão e analisar cada uma das alternativas. O enunciado entre parênteses, que reescreve a forma original de acordo com a norma padrão de emprego do sinal indicativo de crase é: meu texto de hoje tem dois objetos. E aí agora, para que possa ocorrer, sim, essa substituição, para que possa ocorrer, sim, de acordo com a norma padrão da crase, será que pode ocorrer aí essa mudança, essa substituição pelo trecho meu texto de hoje refere-se a dois objetos? Lembra que eu falei para vocês em relação ao processo da regência? Quando eu falo do processo de regência, gosto muito de comparar a um coral, a uma orquestra, em que existe aí o termo regente, que precisa vir acompanhado aí de um termo regido, que é uma preposição. Verbos pode ou podem não ter aí preposição, enquanto a regência nominal sempre terá preposição. Mas aqui verifiquem que eu tenho o refere-se. Se eu chego para vocês e falo isso se refere, vocês vão me falar isso se refere a alguma coisa. Percebam aqui que o refere-se pede a preposição a, se refere para alguma coisa. Mas logo aqui tem dois, e dois aqui é um numeral, mas eu não falo as dois, eu falo os dois. Sendo assim, não há essa fusão, sim, em relação a um a preposição com um a artigo. Aqui ocorre o quê? Justamente um termo masculino. Aqui, para que ficasse correto, seria: meu texto de hoje refere-se aos dois objetos, porque junta a preposição que partiu aí do verbo, porque quem se refere a alguma coisa. Dois, por sua vez, é um termo aí plural, os dois, então refere-se aos dois objetos. Sendo assim, não há utilização do sinal indicativo de crase na letra A. Letra B. Vou desafiar meus leitores. Vou dirigir-me a meus leitores. Será que a crase aqui ela está corretamente utilizada? Bom, verbo dirigir. Tenho dois sentidos. Eu dirigi. Dirigi o quê? Meu carro. Daí não vai precisar de preposição. Mas o verbo dirigir, eu posso também me dirigir, e quem se dirige a alguém. Nesse contexto que eu mencionei, o verbo dirigir aqui, de se dirigir a alguém, exige a preposição a com sentido de para. Mas percebam aqui que eu tenho um pronome, sim, um pronome possessivo aqui, meus. Eu falo as meus, para que se juntem aí a preposição com um artigo as, por exemplo, porque se fosse as minhas, aqui no caso é os meus. Então é o mesmo caso. Para que ficasse correto, vou dirigir-me aos meus leitores. Sendo assim, letra B também está incorreta. Letra C. O mesmo ocorre com o católico convicto em relação a outros credos. E aí o termo que está entre parênteses, o mesmo ocorre com o católico convicto
com referência às demais religiões. Notem que aqui agora eu tenho um nome. Como que eu sei que é um nome, um substantivo? Se eu colocar um a aqui na frente com a referência às demais religiões, aceitou um artigo aqui na frente, então esse termo referência a um substantivo é um nome, não um verbo, então eu vou fazer um processo de regência nominal, que sempre vai precisar de uma preposição. O mesmo ocorre com o católico convicto, com referência às demais religiões. Quem faz referência a alguma coisa. E fez esse a tem sentido de para, olha só. Fez referência para as demais religiões. Demais, por sua vez, é um termo aqui que aceita o artigo as no plural. E notem aí a leitura agora. O mesmo ocorre com o católico convicto com a referência para as demais religiões. Neste caso, houve a fusão, a junção aqui do nome com o que veio depois aqui do as, resultando justamente na crase. A alternativa correta, então, é a letra C. Agora vamos verificar também as demais. Existem os que apenas tomaram contato com trechos. E entre parênteses, existem os que passaram a tomar contato com trechos. E agora, notem que eu tenho aqui depois desse a craseado um verbo. Diante de verbo, eu não utilizo crase. Não tem como, por exemplo, eu falar existem os que se passaram para a tomar contato com trechos. Não deu certo essa junção do para a. Desta maneira, guardem isso, que diante de verbo aqui não utiliza-se crase. Letra D incorreta. Letra E. Seu olhar agudo esbarrava em um grande problema do Brasil, a alfabetização dos adultos. E notem aí, entre parênteses, seu olhar agudo estava atento a uma questão problemática no Brasil, a alfabetização de adultos. Aqui eu tenho novamente um processo de regência nominal, porque atento é um adjetivo que está justamente aí dando característica para o olhar, ok? Eu sei que quem está atento para alguma coisa, está atento a alguma coisa. Esse adjetivo aqui ele pediu uma preposição. Mas percebam aqui que logo após eu tenho um artigo indefinido, uma. Eu não consigo falar. Seu olhar agudo estava atento para a uma questão problemática. Se não tivesse esse uma aqui, ficaria seu olhar agudo estava atento à questão problemática. Daí teria a crase, porque questão é um nome feminino. Mas esse artigo indefinido, ele não concorda com o artigo definido. Sendo assim, eu não posso utilizar crase. Então, guardem aí essa outra dica. Diante de artigo indefinido, eu também não utilizo a crase. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Vamos recapitular o porquê que a C é a correta? O mesmo ocorre com o católico convicto em relação a outros credos. O mesmo ocorre com o católico convicto com referência. Quem faz referência a alguma coisa, para alguma coisa, e fez referência para as demais. Esse para as resultou justamente na crase. Eu não preciso falar para as. Eu coloco a crase ali, que vai ter o mesmo sentido. Estudem aí em relação ao uso da crase e as suas particularidades. Lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.